Então, bom dia. Estamos hoje no dia 28 de fevereiro de 2026. Retomamos a nossa leitura do livro Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, o livro do Daniel Burka. E nós vamos começar na página 183 com a leitura da Marta. Mas antes, a Márcia Lucena vai nos trazer um verso. É um verso do calendário da alma e fala, é a quarta semana. Sinto a essência do meu ser, assim fala o sentir, a unir-se as ondas de luz no cosmo iluminado pelo sol. Ele quer doar calor ao pensar, completando-lhe a clareza, e unir em um só, com firmeza, o homem e o universo. Obrigado, Márcia. Hoje eu recebi uma informação de manhã. Você sabe que o calendário da alma foi escrito pelo Steiner, né, para mostrar a passagem da alma, né, pelas estações, nas 52 semanas do ano. E nós temos já traduções, né, aqui no Brasil, da Ruth Salles, da Sônia Setzer, e agora vai sair uma tradução. Veio um filme hoje, né? Veio aí uma informação, né, da Gráfica imprimindo um novo livro com a tradução do João Torunski, com o Ronaldo e uma outra Legal. pessoa também que estão aí, Roberto, desculpa, não Ronaldo, Roberto. É, Outras pessoas também que estão aí ajudando, uma outra pessoa está ajudando na tradução. Então será mais um livro, né? Mais uma tradução. O João Legal. Torunski fez uma série de palestras sobre esses versos também. Imagino que isso esteja no, não sei se vai estar no livro também, né? Mas temos mais um livro aí saindo aí, né? Ok. Muito bem. Então, obrigado, Márcia. Cristina, vamos agora então com a Marta. Bom dia. Anexo 8, Metamorfoses da Vida Anímica. GA 59, Berlim, 28 de outubro de 1909. A Missão da Reverência. Texto integral, tradução de Daniel Burke. Todos vocês devem conhecer as palavras com as quais Goethe encerrou a obra que ele escreveu ao longo de sua vida, Fausto. Tudo que é efêmero é apenas símbolo. O precário aqui se torna alcançado. O indescritível aqui é realizado. O eterno feminino nos atrai. Nos dias atuais, não deveria ser necessário explicar que o eterno feminino de Goethe nada tem a ver com homem e mulher. Goethe usou uma tradição milenar de expressão conhecida em todas as tradições místicas do mundo. E Goethe denomina a soma dessas palavras de coros místicos. Todas as visões místicas do mundo identificam uma atração da alma humana para algo desconhecido, com o qual ela ainda não conseguiu unir-se e a que ela deve aspirar. Esse algo desconhecido, mas intuído pela alma, pelo qual ela se sente atraída, Goethe denomina, de acordo com os místicos de todos os tempos, o eterno feminino. A segunda parte do drama Fausto é o testemunho desse fato. Agora poderíamos confrontar o Chorus Místicos, descrito com essas sentenças lapidares, com a Unio Mística, mencionada pelos místicos, que desenvolveu um pensamento claro e significa união, a qual pode ser conseguida com o eterno feminino. Quando a própria alma consegue alcançar a altura necessária e sentir a sua ligação com isso, o eterno feminino, alcançamos a união mística. Essa união mística é o topo do que vamos tratar nesta palestra. Nas últimas palestras, principalmente naquela que tratava da missão da ira e naquela que tratava da missão da verdade, podemos verificar que a alma humana encontra-se em constante desenvolvimento. Tratamos principalmente das características que a alma deve superar, como a ira, que pode revelar-se como educadora da alma. E mostramos como a verdade pode revelar-se a educadora da alma humana. A alma humana encontra-se em processo de desenvolvimento, cujo fim e objetivo nem sempre conseguimos enxergar. Podemos olhar para a parte que já desenvolvemos e com satisfação dizer:
Evoluímos de algo diferente para o ponto atual. Podemos dizer isso de um ser como é a alma humana, que se encontra no meio dessa evolução e que representa a parte atuante do processo. A alma deve sentir que continuará evoluindo. Como alma autoconsciente, ela diz: como posso pensar não apenas em como eu evoluí, mas também em como vou evoluir no futuro? Já conversamos várias vezes que, para o observador espiritual, a alma em sua vida interior divide-se em três membros. Não posso repetir tudo agora, mas é importante termos isso em mente, a fim de que esta palestra também possa ser entendida de modo independente de outras palestras. Diferenciamos na alma humana três membros: a alma da sensação, a alma da razão e da índole e a alma da consciência. A alma da sensação pode existir na vida sem estar fortemente penetrada pelo pensar. A alma da sensação é o membro que capta as percepções do mundo externo. É o membro da alma que transfere as impressões sensoriais para o interior da alma. É a alma da sensação que faz emergir interiormente as sensações de prazer, desprazer, alegria e sofrimento, provocadas pelas percepções do mundo externo. É na alma da sensação que emergem os instintos, impulsos, cobiças e afetos da natureza humana. O homem evolui a partir da sua alma da sensação, a qual ele gradativamente penetra com seu pensar e seu sentir, guiado pelo pensamento. E chega ao segundo membro, denominado alma da razão e da índole, que se deixa penetrar cada vez mais com a clareza do pensamento. Nessa alma da razão e da índole, emerge gradativamente a consciência do eu, aquele ponto central na nossa alma que pode nos conduzir para o nosso self, o qual torna possível a purificação da nossa alma a partir de dentro, de maneira que nos tornamos senhores sobre nossos impulsos volitivos e sobre os sentimentos e pensamentos. Como já mencionamos anteriormente, nosso eu tem dois lados. Um lado de desenvolvimento é aquele que o homem deve alcançar, tornar o eu cada vez mais forte como ponto central de seu ser, de modo que aquilo que ele pode vir a ser para seu ambiente, que ele pode vir a ser para a vida, possa irradiar cada vez mais intensamente a partir de seu eu. O preenchimento da alma com um conteúdo interior que o torne cada vez mais valioso para seu meio ambiente e o torne cada vez mais independente é um lado do desenvolvimento do eu. O outro lado do desenvolvimento do eu é o egoísmo. Um eu fraco perde-se na vida externa. Um eu fraco, que quer tudo para si, endurece e se torna egoísta. Com essas palavras, descrevemos resumidamente o que faz parte do conteúdo da alma da razão e da índole. Podemos ver como os impulsos selvagens da alma da sensação podem tornar-se educadores da alma, ao serem superados, e escolhemos como exemplo a ira. Podemos ver também como a alma da razão e da índole se autoeduca por meio da verdade, quando essa verdade é algo que possuímos como certeza interior, que nos serve de ponto de referência para podermos nos confrontar com as verdades externas e que torna nosso eu cada vez mais seguro e forte e, consequentemente, mais altruísta. Pudemos ver que existem meios de educação para a alma da sensação e para a alma da razão e da índole. Surge então a pergunta: será que existe um meio de autoeducação também para o membro mais elevado da nossa alma, que é a alma da consciência? Também podemos formular a pergunta da seguinte maneira: o que é desenvolvido na alma da consciência de maneira espontânea e sem esforço consciente, e que teria sua correspondência nos impulsos e nas cobiças da alma da sensação? O que se desenvolve nela sem esforço consciente?
Existe algo que se transfere da alma da razão e da índole para dentro da alma da consciência. É o pensar. É o poder da inteligência do pensar. A alma da consciência somente pode evoluir na medida em que o homem se torna um pensador. A alma da autoconsciência precisa saber do mundo e de si próprio. Ela apenas tem condições de evoluir por meio do instrumento mais elevado do saber, que é o pensamento. Com relação ao mundo externo, é a percepção sensorial que nos transmite o conhecimento. A percepção sensorial produz o estímulo para adquirirmos conhecimento sobre o mundo externo. Para isso, devemos nos entregar a ele e interagir com ele. É o próprio mundo sensorial externo que nos estimula e nos fornece as respostas para a nossa ânsia por conhecimento por meio da observação. De maneira diferente, ocorre a conquista do conhecimento do mundo não sensorial, do suprassensível. Em primeira instância, o mundo suprassensível não existe para o homem. Quando ele quer assimilar o conhecimento em sua alma da consciência, considerando que o estímulo externo não existe, ele depende de um estímulo interior. Esse impulso interior deve penetrar e estimular o pensar. Esse impulso interior somente pode ser causado por forças já existentes na alma. Essas forças interiores são o sentir e o querer. Se o pensar não se deixa impulsionar pelos dois, ele nunca poderá ser conduzido ao mundo espiritual. Com isso, não queremos afirmar que o suprassensível seja apenas um sentimento, mas queremos dizer que os guias para o mundo espiritual são o sentir e o querer. O que nos conduz não pode ser o que procuramos. O homem tem de procurar o mundo suprassensível porque este lhe é inicialmente desconhecido. Desde o início, essa busca deve ter um guia no sentir e no querer. Quais as qualidades necessárias para o sentir e o querer poderem ser esses guias? Alguém pode duvidar que o sentir deva ser o guia para o conhecimento suprassensível, mas uma simples consideração pode nos mostrar que, obrigatoriamente, o sentir deve ser o guia para o conhecimento. Quem leva o conhecimento a sério deve concordar com a afirmação de que o homem, com relação ao conhecimento, deve usar a lógica. Devemos comprovar um novo conhecimento por meio da lógica, que usamos como instrumento. Mas se a lógica é o instrumento, como podemos provar a lógica? Podemos afirmar que a lógica se comprova por si só, mas deve existir uma possibilidade antes de tentarmos provar lógica com lógica, de abraçar a lógica com um sentimento. Pensamento lógico não pode ser provado com pensamento lógico, mas apenas com sentimento, e, no fundo, toda a lógica é provada por um senso da verdade que jaz no fundo da alma humana. A lógica tem como fundamento o senso da verdade. O senso da verdade fornece a prova para a verdade de um pensamento. Nesse exemplo, podemos ver que a própria lógica tem como fundamento o sentimento. O sentimento deve fornecer a base para a verdade do pensamento. Difícil, hein? Quais são as características que o sentimento deve possuir a fim de não dar apenas o impulso ao pensar em geral, mas também ao pensar sobre mundos que o homem geralmente desconhece? A característica que o sentimento deve adquirir, a fim de conduzir a algo desconhecido, deve ser uma força que, ao partir do interior, anseia pelo desconhecido. Quando a alma humana anseia por algo diferente, quando ela quer abraçar algo com seu sentimento, podemos falar de amor. Podemos sentir amor por algo conhecido e certamente devemos sentir amor por muitas coisas conhecidas.
Mas, considerando que amor é um sentimento e que o sentimento deve formar a base para o pensamento em um sentido mais amplo, quando por meio do pensar algo suprassensível deve ser encontrado, esse suprassensível deve ser abraçado pelo sentimento antes que seja possível pensar a respeito. Isso quer dizer que deve ser possível ao homem, a observação comprova ser possível, desenvolver um sentimento de amor pelo desconhecido antes de poder pensar o suprassensível. Sentir amor pelo suprassensível antes de termos condições de penetrá-lo com a luz do pensamento é possível e necessário. Acho que pode parar um pouquinho. Vamos parar um pouquinho? Querem comentar alguma coisa? Vem algum sentimento, pensamento? Estamos falando de sentimento, né? Sentimento e pensamento, tem alguma coisa aqui que pode nos ajudar? Falou tanto em lógica, a palavra lógica foi É, repetida tantas vezes que, assim, que deixou de ter lógica, né? eu vejo como ele fala aqui, né? A gente tem que, eu acho que a gente pode rever, né? Quando ele fala da alma da sensação, que é que nos permite, através dos sentidos, ver o mundo, né? Perceber o mundo. E a alma da razão e da índole vem com um pensamento, né? Que nos permite, com lógica, entender, interiorizar o que a vida traz. E a alma da consciência, ele não citou isso aqui, mas a alma da consciência é a busca da essência. A essência individual e a essência do mundo. É uma busca da verdade no sentido mais profundo. Então, quem educou a alma da sensação foi a ira nobre, né? Quem educou a alma da razão e da índole é a busca da verdade. E para chegarmos na alma da consciência, ele fala que a alma da razão leva para a alma da consciência um pensar, né? Mas agora o pensar precisa dar um passo a mais, né? Não é mais aquele pensar lógico da alma da razão. Isso a gente observa na própria biografia, né? A alma da sensação e da índole, a alma da sensação é de 21 a 28. A alma da razão e da índole ocorre de 27, de 28 a 35. E agora vem a alma da consciência com 35 a 42. Isso na biografia individual, né? E na biografia do mundo, de uma maneira geral também. Quer dizer, os povos egípcios antigos viviam na alma da sensação. Na Idade Média, nós temos a razão e a índole, né? E agora, a partir de 1413, que é a Idade Moderna, que nós estamos vivendo, nós estamos na alma da consciência. E cada etapa dessas demora 2.160 anos. Então, nós estamos bem no início ainda, né? De 1413 para cá, para 2026, tem 700 anos praticamente. E de 2.160. Então, nós estamos um terço. Ainda temos muito para desenvolver. E aí, o que que seria interessante? Ele vai falar ainda da importância do querer e do sentir para fortalecer o pensar, que seria da alma da consciência. E ele coloca o sentir como sendo um amor, né? Quer dizer, eu tenho que ter um amor pelo conhecimento. Eu posso ter um pensar lógico, frio, materialista, mas sem calor. E na alma da consciência, para que eu possa entrar na essência das coisas, como ele fala aqui, eu tenho que ter um sentimento de amor pelo desconhecido. Porque também para nós, na nossa civilização, principalmente na civilização materialista, nós só nos vinculamos com aquilo que eu posso conhecer, né? Então, tem algumas pessoas, inclusive, que falam: se eu não conheço uma coisa, eu não posso provar, ela não existe. Porque isso é um pensar lógico, frio. E aqui nós temos um amor pelo desconhecido, né? Que é um amor por aquilo que eu ainda venha possa querer conhecer. Eu posso preencher esse pensar, né, com uma coisa que eu amo, primeiramente. Eu amo conhecer, e esse é um passo, né, que eu vejo aqui como importante, que são esses auxiliares do pensar que foi sendo desenvolvido, né? Nós somos seres, tem uma expressão bem antroposófica, que é somos seres pensamentais.
realmente nós precisamos pensar. Nós estamos fazendo isso aqui agora, né? Nós estamos com o pensar tentando digerir o que está sendo dito. Só que aí ele traz esse auxílio. Agora, por enquanto, do sentir, depois ele vai descrever também, acho que aí o agir, né? O querer. Como que isso pode aquecer esse conhecimento. Não sei se Marta fica mais palatável, não lógico, mas Muito. mais palatável, né? Muito bem. Aí o amor já não é tanto pelo desconhecido, passou a ser um pouco conhecido. Exato. Tudo bem. Pode continuar? Sim. Mas também a vontade consegue fluir para o desconhecido suprassensível antes de o pensar conseguir aproximar-se dele. Aquela característica da vontade, por meio da qual o homem quer executar as intenções e os objetivos do desconhecido em sua própria vontade, antes de poder iluminá-lo com o pensamento, é a entrega para o suprassensível. Assim, o querer pode desenvolver a entrega para o desconhecido e o sentimento pode desenvolver o amor pelo desconhecido. E quando os dois se juntam, temos como resultado a reverência. E quando a reverência é a junção, a frutificação mútua entre o amor pelo desconhecido e a entrega para o desconhecido, criamos como reverência o impulso que nos conduz para dentro do desconhecido, de tal maneira que o pensar tem condições de apoderar-se do desconhecido. Dessa maneira, a reverência se torna a educadora da alma da consciência. Quando a alma da consciência aspira ao desconhecido, podemos falar também de uma maneira geral de reverência. Quando o homem se defronta com algo desconhecido, que ele ainda não consegue compreender intelectualmente, apesar de o desconhecido ser uma realidade, podemos dizer que ele se aproxima do desconhecido com amor e entrega. Jamais a alma da consciência alcançará um conhecimento, mesmo que seja de um objeto físico, se ela não se aproximar desse objeto com amor e entrega. A nossa alma passa pelas coisas sem percebê-las ao não se aproximar delas com amor e entrega, isto é, com reverência. Ela é o guia para o conhecimento, o guia do saber sobre o desconhecido. Amor e entrega são necessários para o saber na vida cotidiana, e muito mais ainda quando se trata do mundo suprassensível. Em todo lugar em que se trata da educação da alma, essa alma deve ser educadora e educando aluno daquilo que forma seu centro, o eu, por meio do qual o homem tem a sua autoconsciência. Cientes de que o eu se estrutura cada vez mais, tornando-se cada vez mais forte por meio da superação de certas características da alma, como a ira, e também por meio do cultivo de certas características, como o cultivo do senso da verdade, devemos dizer que com essas qualidades a autoeducação do eu não termina. Agora tem início a educação pela reverência. A ira deve ser superada, o senso da verdade deve transpassar o eu, a reverência deve fluir a partir do eu para o objeto que deve ser reconhecido. Assim como o eu se eleva acima da alma da sensação e da alma da razão e da índole, conquistadas por meio da superação da ira e do cultivo do senso da verdade, ele se deixa educar para a alma da consciência por meio da reverência. Conforme cresce a reverência, ao tornar-se cada vez mais forte, nos aproximamos cada vez mais daquilo que Goethe expressou com as palavras: tudo que é efêmero é apenas símbolo, o precário aqui se torna alcançado, o indescritível aqui é realizado, o eterno feminino nos atrai. Cada vez mais a alma quer unir-se com o eterno. Ela se sente cada vez mais atraída pela força da reverência. Porém, o eu tem duas faces. Ele sente a necessidade de se fortificar cada vez mais,
de se tornar um self com conteúdo cada vez maior. O eu tem a tarefa de se tornar um self que não se perca no egoísmo e no endurecimento. Por outro lado, quando se trata de querer elevar-se cada vez mais para o desconhecido e o suprassensível, quando a reverência se torna educadora da alma, existe o perigo de esse eu, esse self, se perder. O eu pode perder-se quando a vontade se coloca no mundo em constante atitude de reverência. A entrega pode levar o eu a se perder no mundo externo ou no outro, para o qual está se entregando. Assim, o eu não conseguiria mais encontrar-se no outro. A entrega, por meio da qual o eu se perde, pode ser comparada a um desmaio anímico, que é diferente de um desmaio físico, no qual o eu afunda em uma escuridão indefinida. No desmaio anímico, o eu se perde animicamente, mesmo que fisicamente ele esteja funcionando e com as percepções do mundo externo. O eu pode se perder animicamente quando não tem mais a força de vontade para manter-se independente da vontade alheia. Essa seria a situação extrema, denominada de matança da vontade própria. Quando a vontade do próprio self é sacrificada, o homem não quer mais nada. Ele renunciou à vontade própria e se entregou à vontade do outro, perdendo a si mesmo. Quando esse estado de alma se torna repetitivo, a alma adquire um estado de desmaio permanente. Somente o sentimento de entrega, a entrega na qual se mergulha levando o eu junto, somente essa entrega pode ser proveitosa para a alma humana. Mas como é possível a entrega levar o eu consigo? O eu, o self do homem, nunca deve se deixar levar para qualquer lugar sem levar consigo o pensamento claro, sua autoconsciência. Na alma da consciência, o pensar é desenvolvido naturalmente. Somente o pensar pode evitar que o eu se perca ao sair para o mundo entregando-se. Quando a vontade pode ser o guia para a alma entregar-se a algo externo, o pensar sempre deve acompanhá-la, para que no momento em que a alma se retirar do externo, ela seja iluminada pela luz do pensar. O pensar por si não consegue entregar-se. Isso somente é possível à vontade. Mas o pensar deve acompanhar a luz do pensamento, penetrar aquilo a que a alma está entregue. Em outras palavras, deve existir a vontade para o pensar iluminar aquilo a que a alma está entregue. No momento em que a vontade para a entrega perde a vontade para o pensar, a alma corre o perigo de se perder. Uma vontade que renuncia de antemão ao pensar sobre o objeto de sua entrega pode, em caso extremo, levar ao desmaio permanente da alma. E podemos aqui também fazer uma pausa, né? Então, nós tínhamos falado antes do sentir. O que que fica para vocês aqui sobre o pensar? Desculpa, sobre o agir, né? A vontade. A vontade sobre o pensar. O que que chama atenção? Qual palavra que chama atenção nesse texto aqui? Ou expressão? Esse entregar-se não pode ser cego, né? A Tem que. reverência, não é? Essa reverência que ele fala. Ele fala da reverência como sendo a união, a fecundação, digamos assim, do pensar pelo sentir, o amor pelo desconhecido e a vontade de conhecer, né? Então, se eu não tenho vontade de conhecer e nem amor por aquilo que eu quero conhecer, eu não chego num verdadeiro pensar, esse pensar da alma da consciência. Mas existe o risco, né? Que é eu me perder na essência do outro. Nós falamos que a alma da consciência tem essa questão da essência, né? E aí ele fala dessa expressão interessante que é o desmaio anímico, né? Quando o meu eu se apaga perante a vontade do outro.
Então, é interessante pensar assim: eu tenho que entrar na essência das coisas, mas sem me perder, porque senão isso não seria correto, né? Seria imaginar um relacionamento onde eu me apago em função do outro, né? Em muitos relacionamentos acontece isso, né? Existe os dois lados, aquele que quer dominar o outro e aquele lado que é eu eu estou com o outro, mas sem perder a minha identidade, né? Eu não posso deixar o desmaio anímico. Evidentemente, uma vez ou outra, numa determinada situação, eu me retiro para que o outro possa atuar. Isso aí faz parte da vida. Mas quando isso fica, ele fala, persiste, né? Fica uma situação de desmaio permanente. E aí eu não estou entrando na essência do outro. Na verdade, eu estou entrando na essência do outro, mas de uma forma de submissão, né? Isso não é o que se espera do ser humano. Então eu tenho que ter esse aspecto de estar acordado, ter a vontade de conhecer, ter o amor de conhecer. Aí eu chego a um pensar que é um pensar reverente, né? Quer dizer, quando eu junto tudo isso, eu olho com a vontade de conhecer, o amor pelo conhecer, e um pensar que vê a estrutura do que eu tenho, mas de uma forma reverente, né? Uma forma assim, eu reconheço essa essência, mas eu só posso reconhecer a partir de mim. Então eu não perdi a minha essência, né? Eu estou em contato com a essência do outro, a partir da minha própria essência. Eu fico com essa reflexão que você Você traz, podia falar um pouquinho mais alto, Márcia? Para mim sim, está baixo, eu não estou te ouvindo direito. sim, com essa reflexão que você traz, assim, a partir do relacionamento, né, de como se perde de si mesmo, né, e se vive num desmaio anímico, eu sempre penso, assim, como as pessoas são estimuladas a isso, a esse se perder de si. E quando a gente olha para os relacionamentos e para músicas, né, que falam assim, sem você eu não sou ninguém. Uhum, Você é o ar que eu respiro, você é a minha vida, você é o meu sol. E uhum, colocando toda essa coisa no outro, né? Essa expectativa no outro, se o sol da sua vida vai embora, você vai para a escuridão. Se o ar que você respira não está, você perde a vida, né? uhum. E aí, o quanto essa cultura que a gente vive não nos estimula a esse desmaio anímico o tempo inteiro, com Sim. essas solicitações, Uhum. colocando o outro como essa referência, não reverência, Reverência, exato. referência de si. Fora de si, né? Porque é o outro que vira uma referência para a minha vida, né? Uhum. Nesse sentido. Me trouxe essa reflexão aqui, sua fala. Sim. Acho bem interessante essa colocação, realmente. É o risco que nós corremos, né? É quando essa relação de mundo interno, mundo externo, pende para o mundo externo, e Isso. não numa relação harmônica, né? Uhum. Senão nós nunca evoluiríamos como cultura, né? Porque a cultura ela evolui justamente por uma realidade externa, a qual eu confronto com a minha realidade interna. E aí o ser humano vai criando história, criando cultura, e aí nós vamos caminhando, né? Com erros, acertos, isso não tem dúvida nenhuma, que isso é o que faz parte da vida. Mas é essa relação adequada, porque também se eu não tenho reverência, eu tendo a destruir o outro, né? Se eu não tenho reverência pela natureza, que é o que nós vemos muitas vezes, né? Nós vamos destruindo. Foi muito interessante quando eu ouvi me mostraram, né? Eu não ouvi pessoalmente essa pessoa falar, mas essa pessoa fez uma avaliação, olhando para a cidade de São Paulo, que desde séculos atrás, as áreas que têm possibilidade de enchente, né? Hoje nós estávamos falando sobre
do que está acontecendo em Minas, as áreas de enchente eram as mesmas de hoje. O que que atrapalhou? Por que que geram tragédias? Porque temos seres humanos que ocupam essas áreas, né? O que é humano, isso não tem nada contra isso. Mas o ocupar uma área sem reverência pela natureza, então nós impermeabilizamos o solo, na grande maioria das vezes, né? Por construir as nossas construções. Então, aquilo que já era área, que sempre foi, quando acontece uma catástrofe, uma questão como essa, aí a coisa fica mais difícil, né? Por falta da reverência. Só um minutinho, gente, a bateria do computador estava acabando aqui. Então, essa falta de reverência pela natureza faz com que nós tenhamos uma visão pragmática de aproveitamento, né? Então, eu não tenho amor por aquilo que eu quero conhecer, né? E nem tenho vontade de conhecer realmente como a coisa é, porque se eu tenho amor e tenho vontade de conhecer os ciclos da natureza, o que que acontece, a postura seria completamente diferente de quem é absolutamente irreverente em relação à natureza. E isso vai espelhar também nas relações humanas, né? Se eu vejo o outro apenas como uma pessoa que vai me proporcionar prazer, vai me servir, eu não tenho reverência por essa pessoa. Então, é bem importante essa relação, né, de mundo interno, mundo externo, e a sociedade nos leva, você vê assim, principalmente através dos meios de comunicação, como nós somos influenciados. Nós não Isso. somos inspirados, né? A inspiração é aquilo que o meu eu está presente. Então, eu olho para você, para uma outra pessoa, e me inspiro naquilo que ela faz. Meu eu está acordado, reverente ao que o outro faz. Quando eu sou influenciado, meu eu não está acordado. Com certeza, meu eu está adormecido, né? E é o E o que que a nós gente vemos hoje mais. são movimentos de influenciação, de Isso. influenciamento, né, digamos assim, não de Que surgiu inspiração. a nova profissão, que são os influenciadores, Influências, né? exato, é. Se Aí, você for olhar, com todo o respeito pelas pessoas, né, todo mundo está no caminho de desenvolvimento, mas o que que essa pessoa tem de importante que inspira, é, né? Seria muito interessante se nós tivéssemos esses tantos influenciadores com tantos seguidores isso, inspirados, não isso, influenciados. isso. E aí você vê as pessoas que vão sendo adormecidas, principalmente pelos meios de comunicação, que vão Sim. incutindo coisas que dependem do poder vigente, do interesse vigente, e você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, né? Não é o famoso ovo de cuco que a Lúcia Helena Galvão Isso, fala, é. né? Que vai o Talvez você, cuco. não sei se todos conhecem essa expressão, você poderia explicar a expressão para nós Vocês aqui? conhecem, mas a Lúcia Helena Galvão é uma filósofa e ela sempre usa essa expressão quando ela fala do que o Ronaldo tocou agora, de que a gente não sabe. A gente adquire um pensamento, mas não sabe se aquele pensamento é nosso, por exemplo, de um influenciador ou de outras pessoas que falam na TV, e a gente acaba pegando como se fosse nosso e gestando ele como nosso. Ela dá o exemplo do ovo de cuco, que ele coloca os ovos no ninho que já está pronto e que o passarinho colocou ovo. E aí aquele passarinho começa a gestar o ovo que ele colocou ali, como se fosse dele, né? E até que dá nascimento, né, lá ao passarinho. Então ela dá esse exemplo do quanto a gente não recebe essas influências de pensamentos alheio, adquire ele como se fosse próprio, como se fosse seu, e vai reproduzindo isso, que é o que a gente mais está ouvindo agora, né? Está vendo agora, né? Reproduzindo. Esse é o famoso ovo de É cuco que interessante, ela né? diz. As ideologias sobrevivem disso, né? Isso. As ideologias não são erradas, de jeito nenhum, né? E nós temos aí a polaridade, né? Que está lá no Caibalion também, que ela cita, Isso, né? Isso é uma base. Existe a polaridade, é um fato,
Você tem um início, você tem um fim, você tem o belo, você tem o feio, você tem um arquétipo de masculino, você tem o feminino, você tem o dia, você tem a noite. Então, a polaridade é uma realidade e a vida transcorre assim, porque nenhuma polaridade, nenhum ponto da polaridade tem a verdade absoluta. Então, você vai numa lemniscata, uma vez tem essa polaridade, outra vez tem outra. O que estraga são as polarizações. E as polarizações são humanas. E as ideologias são apossadas pelos humanos. E aí a melhor forma da ideologia sobreviver, seja ela qual for, né, que não tem certo ou errado, é que as pessoas dormem. E aí elas se permitem ser levadas pela ideologia a ponto de defender o indefensável. Mas você adquire aquilo como sendo seu. Quando você se identifica com uma ideologia, um ponto de vista, o grande risco não é a reverência, é eu conhecer perfeitamente aquilo que eu estou entrando em contato. Quando eu me identifico, eu me apago. Por incrível que pareça. A gente fala, não, mas se eu me identifiquei, meu eu está presente. Não, eu estou me apagando. E aí eu vou defendendo e repetindo coisas que as verdades podem estar na sua frente e você não consegue mais ver, porque você está sendo influenciado. Não é uma reverência ao evento, mas é uma entrega cega, né? É um desmaio anímico, Gostei né, para esse muito sentido. dessa expressão, desmaio anímico. É uma expressão para a gente meditar até a próxima semana, desmaio anímico, É, né? aonde eu estou Bem, desmaiando animicamente a cada dia. Eu queria fazer uma pergunta, assim, a partir do comentário que você trouxe, Márcia, Hum, dessa, de muitas vezes a pessoa, dessas frases que são ditas, você é meu sol, você, né? O lado do lado oposto, assim, o contrário disso, daquele que deixa alguém submisso a ele, daquela pessoa que não aceita, um exemplo, né, não aceita um fim de relacionamento, ela quer que o outro esteja submisso a ela, ou que ela quer se sentir o sol, o ar para o outro. Que sentimento, como é que a gente coloca assim, para essa pessoa, né? Aquele que é o egoísmo, o que que é que está predominando aí? sim, o Steiner falou isso, né? Que nós temos um lado do eu que é o autodesenvolvimento e o outro lado do eu que é o egoísmo, né? E é muito interessante isso, o egoísmo, e cada vez mais a gente se ocupa com isso, né? Se você se ocupa com isso, quando nós pensamos em egoísmo, a gente pensa muito no sentido de ter, né? Eu quero para mim, eu quero pegar uma coisa para mim. Mas o egoísmo ele pode ser muito sutil no sentido de você não aceitar ideias alheias. A minha ideia é que acerta, né? Então eu sofro com uma determinada questão, isso é humano, né? Então eu tenho um término de relacionamento, como você falou, né? E aí a pessoa tem a percepção de que o outro não tem direito nenhum. Eu não estou falando de posse material, eu estou falando de uma posse existencial. Então, é o meu direito, que é humano, mas se o eu fica nisso, ele nunca faz um processo de desenvolvimento e o risco dele começar uma outra relação em cima dos mesmos erros é muito grande. Então, o Steiner coloca isso muito bem. E o que atrapalha o desenvolvimento da humanidade, na realidade, é o egoísmo. Porque se nós juntarmos tudo isso, se eu sou egoísta, eu não vou ter amor por conhecer o outro, né? Eu não vou ter a busca da verdade, né? De reconhecer o outro, e não vou pensar exatamente o que eu digo assim, pensar de uma forma correta sobre as coisas que acontecem. O egoísmo é meu, né? Tudo é meu. E muitas vezes eu não tenho direito a isso que eu estou querendo. Então, isso que você fala me faz pensar nesse aspecto que sim, o egoísmo é. Então, nós temos aí uma balança, né? Onde você tem aquele que quer dominar e aquele que desmaia.
Mas o mais interessante é, se no ambiente não tem quem desmaia, não tem espaço para quem quer dominar. Uhum. Ou vice-versa, se tem eu quero dominar, mas existe alguém que desmaia, a coisa vai acontecer. Entramos na polaridade de novo. Só existe um lado quando o outro também É. está presente. Se Uhum. tem um que domina, existe o que é dominado e que eles Sim. fazem isso aqui. Papéis complementares, digamos, Uhum. quase assim. E o Interessante. egoísmo funciona porque quando uma das polaridades está no seu momento, se ela, ela tem o direito de existir como polaridade, desde que ela respeite o Isso, lado oposto. Se isso. você não respeita o lado oposto, como historicamente isso vai mudar, não adianta a gente pensar assim, não, a outra polaridade não pode existir. Isso é uma estupidez humana, né? Então, na realidade, isso vai voltar. E quando voltar, se não houve o respeito de um lado e não tem evolução do outro, quando ele voltar, ele vai querer fazer o pior com o outro. E assim nós estamos, né? Quando olhamos o momento atual, eu estou em cima, o outro não tem menor direito. Quando o outro aparece, eu já nem presto atenção no que o outro fala, porque ele já é a imagem consolidada contra aquilo que eu penso egoisticamente. E aí eu não consigo reverenciar o que o outro fala. Então, se ele já aparece, eu falo, essa figura, o que ele falar, não interessa. E aí nós vamos cada vez nos afastando mais da alma da consciência, né? Porque não é isso que é a alma da consciência. E nós estamos justamente na alma da consciência para desenvolver esta qualidade, né? Legal. Muito bem. 9h26, acho que podemos, né, interromper aqui e vamos para a próxima. Deixa eu só anotar aqui que nós estamos na página 192, né? E vamos começar no Será que o amor, né? Só para termos isso. Fazer uma observação? Oi, Ivan, eu não te ouvi, desculpa. Posso fazer uma observação? Pois não? O treino daquilo que vocês falaram, o treino é a empresa. Tem vários fins de relacionamento. Tem muita gente que fala assim: fulano é o sol dessa empresa. E depois o treino é a gente passar por todos esses tempos para não chegar no fim dos relacionamentos, né? Mas a gente chega, tá? Mas é um treino, quando a gente começa a observar assim, é um treino maravilhoso, viu? É, na realidade a gente pode pensar assim, né? Quando eu sair do quarto onde eu estou e abrir a porta, eu vou encontrar com uma pessoa. É a primeira pessoa que eu vou encontrar, né? Será que eu tenho plena consciência dessas educadoras da alma, né? Da ira, da verdade e da reverência, né? Seria um bom exercício pensarmos, né? Nos nossos encontros, né? Como eu reverencio aquele que eu encontro ou a situação que eu encontro. Muito bem. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos. Bom fim de semana e uma boa semana. Até o Obrigada, próximo Maria. sábado, Bom se Deus final de quiser. semana a todos. E eu queria dizer que eu estava sentindo muita falta, viu, doutor Ronaldo? Eu Ah, que Fiquei também. bom. feliz de ter voltado. Que bom. Que bom. Gratidão. Agora retomamos, né?